Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar das equações a diferenças, tá? Mais especificamente a gente vai falar das equações a diferenças lineares com coeficientes constantes, tá? Então essas equações, né, as EDLCC, como elas são chamadas, elas são uma forma eficiente, né, da gente representar, né, as relações de entrada e saída, né, de um sistema linear invariante no tempo discreto, né, às vezes também referenciado como, quando a gente fala invariante no tempo discreto, também às vezes a gente encontra a expressão invariante ao deslocamento, tá? Mas são equivalentes. Bom, mas suponha que a gente tem um sistema, né, onde a saída y de n ela é descrita em função da entrada x de n dessa forma aqui, né? Então eu tenho que y de n vai ser o somatório de k igual a zero até infinito, de AK x de n menos k, onde A é uma constante. Tá? Então, essa é a saída do meu sistema. Perceba que, para mim, representar ou descrever, né, esse sistema computacionalmente é complicado, né, porque eu tenho um somatório até infinito aqui. Tá? Mas, olha só, se eu explicitar o primeiro termo desse somatório, olha, e fazendo um pouco de manipulação algébrica, o que a gente consegue fazer? Então eu posso dizer agora que y de n, eu vou tirar o primeiro termo aqui do somatório, né? O primeiro termo é para k igual a zero, então eu vou ter a na zero, x de n menos zero, que é x de n. Então está aqui, ó, o primeiro termo, x de n. Tá? E eu vou continuar escrevendo esse somatório com k começando em zero. Só que como eu já tirei o primeiro termo, então eu tenho que adicionar, né, 1 aqui em k mais 1, né? Porque agora, quando k for igual a zero, o próximo termo tem que ser a elevado a primeira, né? Então, k mais 1. E aqui, da mesma forma, né? O próximo termo é x de n menos 1, porque o x de n menos 0 eu já tirei. Então, coloquei esse termo aqui, tá? Bom, mas o que eu tenho? Eu tenho que a elevado a k mais 1 é a vezes a na k. Então, eu posso explicitar esse a aqui, multiplicando esse somatório. Bom, se a gente olhar agora para esse somatório, o que eu tenho? Eu tenho que esse somatório que está aqui, ó, é exatamente a expressão de y menos 1, né? Pela própria definição que está aqui em cima, se vocês olharem. Então, eu posso dizer que y de n é o quê? É a, né, que eu explicitei, vezes y de n menos 1 mais x de n. Olha só como eu consigo escrever agora isso de forma compacta. E eu consigo representar isso facilmente computacionalmente, tá? Bom, então olha só. Quando eu tenho um sistema descrito por uma equação a diferenças, né, eu também, a partir da equação de diferenças, né, facilmente eu consigo chegar, né, no sistema, né, que é descrito pelaquela equação. Né, por inspeção aqui, o que a gente tem? Olha? Eu tenho que y de n, né, é igual a y de n menos 1 mais x de n. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a minha saída y de n é igual a ela mesmo atrasado de uma unidade, né, y de n menos 1, multiplicado por A, eu tenho a y de n menos 1, e somado com x de n. Tá? Então, a gente consegue facilmente, da representação, né, do meu circuito digital, eu chegar à equação de diferença e vice-versa. Bom, dado que eu tenho, né, uma equação de diferença que descreve, né, uma relação entrada e saída com o sistema, né, como é que eu determino a solução dessa equação, né? Ou seja, como é que eu sei qual que é a saída para uma determinada entrada, né? Para uma determinada sequência de entrada. Tá? A maneira como eu determino isso, né, existem diferentes ferramentas matemáticas. Tá? Por exemplo, a gente poderia utilizar a determinação, né, de solução particular e solução homogênea, que é uma abordagem muito similar ao que a gente faz quando a gente está trabalhando com equações diferenciais, né, de funções contínuas. Tá? Uma outra abordagem que a gente vai ver nas próximas aulas é a aplicação da transformada Z, tá? Que também é uma ferramenta poderosa aí, que vai permitir a gente determinar não só a solução, mas também, como a gente vai ver mais para frente, vai permitir a gente caracterizar amplamente esse sistema. Tá? Nesse momento, a gente vai dar uma olhadinha no método do impulso. Tá? O método do impulso, ele se propõe a fazer o quê? Olha, eu vou tentar determinar a resposta ao impulso a partir dessa equação a diferença. Então, o que eu vou fazer no método do impulso? Bom, se eu disser que a minha entrada é um impulso, a minha saída é a própria resposta ao impulso. Y de n passa a ser o próprio h de n. Então eu vou simplesmente fazer a minha entrada ser igual a um impulso, vou jogar lá na minha equação a diferença e vou sair calculando, né, os valores, né, da minha saída, h de n, né, para diferentes n's, e
olhar, né, por inspeção, verificar se aquilo me traz alguma lei de formação, né, se eu consigo identificar alguma sequência a partir daquelas saídas que eu estou calculando n a n. Né? Então, eu vou ter aqui que x de n, eu vou fazer ele igual a delta de n. Então, y de n aqui passa a ser igual a h de n. Então, se eu for agora na minha equação a diferenças, aquela mesma que a gente usou, né, que eu vou ter? Onde eu tinha y de n, eu vou ter h de n. Né? E onde eu tinha x de n, eu tenho delta de n. E aqui eu tenho, era y de n menos 1, então é h de n menos 1. E agora eu saio calculando. Então, eu vou calcular h de 0. Quem que vai ser h de 0? h de 0 vai ser a h de menos 1 mais delta de 0. Bom, eu estou considerando que esse sistema ele é um sistema causal. O que é um sistema causal? Né? O sistema causal é aquele sistema para o qual h de n é igual a 0 para n menor do que 0. Bom, então, aqui n é igual a menos 1, então esse cara aqui é igual a 0. Então, esse cara não existe. Tá? Então, sobra só delta de 0, que vai ser igual a 1. Bom, eu vou agora calcular h de 1. Quem que vai ser h de 1? h de 1, aplicando aqui na nossa expressão, vai ser a h de 0 mais delta de 1. Bom, agora o que aconteceu? A gente sabe que delta de 1 é igual a 0, porque a função impulso ela só existe para n igual a 0. Ela é igual a 1 para n igual a 0 e 0 para qualquer outro valor. Tá? Então, eu vou ficar com a h de 0. Né? h de 0 eu tinha calculado era igual a 1, então eu vou ficar com a vezes 1, vai ser igual a a. Bom, seguindo aqui, quem que vai ser h de 2? Vai ser a h de 1. Estou sempre aplicando aqui nessa expressão, tá, pessoal? Então, vai ser a h de 1 mais delta de 2. Né? Delta de 2, a gente sabe que isso daqui é igual a 0. E aí eu vou ter o quê? A h de 1 é o quê? É a que multiplica a h de 0. Então, é a ao quadrado h de 0. E a h de 0 era igual a 1. Então, eu vou ter a ao quadrado vezes 1, que vai ser a ao quadrado. Se a gente continuar calculando aqui, vocês vão perceber, vocês podem até exercitar isso depois, o próximo termo vai ser a ao cubo, depois a quarta. Né? Eu estou sempre multiplicando por a, o termo a termo. Né? Então, eu posso, por inspeção, chegar que h de n é simplesmente a na n, u de n, né? Porque o u de n é porque essa sequência começa de 0 até infinito. Tá? Bom, esse método aqui ele é eficiente, né, se eu tiver com uma expressão simples e eu conseguir identificar rapidamente, né, uma sequência aqui através desses cálculos. Tá? Mas normalmente ele só é interessante quando eu consigo fazer isso com poucos cálculos. Tá? Senão é bom eu lançar mão de ferramentas mais poderosas, aí, como por exemplo a transformada Z, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, uma subclasse importante aí dos sistemas lineares invariantes no tempo discretos é aquela que é formada, né, por uma IDLCC, que pode ser escrita dessa forma aqui. Ó. Eu posso escrever ela como a relação entre dois polinômios aqui, né, um em y e outro em x aqui. Né? Então eu tenho somatória de k igual a 0 até n, de ak, y de n menos k, né, igual a somatória de k igual a 0 até m, né, de bk x de n menos k, onde AK e BK são coeficientes constantes. Tá? E tendo n e m maiores ou iguais a 0. Quando eu consigo expressar o meu sistema dessa forma, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha saída y de n ela pode ser, então, obtida a partir, né, do valor atual da entrada, eventualmente de valores passados dessa entrada e, eventualmente, de valores passados da própria saída. Tá? Né? Meu sistema é causal, nesse caso. Tá? Então, eu não dependo de nenhum valor futuro. Então, se a gente pegar, por exemplo, no exemplo que a gente está trabalhando até agora, né, que a nossa equação lá é y de n igual a y de n menos 1 mais x de n. Tá? Ela pode ser escrita na forma dessa equação aqui. É só a gente jogar todos os termos em y para a esquerda e os termos em x para a direita. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Se a gente olhar, quem que é a zero aqui? A zero, né, seria o coeficiente que está multiplicando y de n. É 1. E quem que é a1? Se eu jogar esse a y de n menos 1 para o lado de cá, eu vou ficar com y de n menos a y de n menos 1. Então, a1 seria menos a. Né? Terminou o lado de cá. E do outro lado, agora à direita, né, os termos em x, o que eu tenho? Eu só tenho x de n. Então, x de n é a mesma coisa que 1 vezes x de n. Então, B0 seria 1. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho dois termos aqui, né, à esquerda, em y, e um termo em x. Né? Então, n aqui é igual a 1, ou seja, o k vai de 0 até 1, 0, 1, né? Dois termos, e o m é igual a 0, né? Eu só tenho um termo em x. Tá? Bom,
que ocorre? Quando eu consigo representar os sistemas através, né, daquela relação, né, vão aparecer aí dois tipos de sistemas que a gente vai estudar bastante ao longo desse curso, né, inclusive quando a gente for falar de filtros, que são sistemas IR e sistemas FIR. Tá? Se a gente olhar essa equação que a gente trabalhou até agora, o que a gente obteve como resposta? A gente viu que a resposta ao impulso dela era A na N, U de N. Né? E eu comentei com vocês, falei, olha, tem um U de N aqui porque essa sequência ela começa em 0 e vai até infinito. Ou seja, essa sequência ela tem duração ilimitada. Tá? Isso é uma característica, né, dos sistemas, né, IR, né, que na verdade é a abreviação de Infinite Impulse Response. Né? Ou seja, quando eu excito esse sistema, né, lembrando que Y de N é a saída, né, do sistema a uma determinada entrada, uma determinada sequência de entrada, então quando eu aplico, né, uma entrada nesse sistema, eu tenho que a minha saída, né, ela tem duração infinita. Tá? Então, na prática, muitas vezes ela não vai ter duração infinita, mas matematicamente tem, tá? Que nem a gente vai ver daqui a pouco num exemplo. Tá? Então, a resposta ao impulso com duração ilimitada, ela vai ser devida ao quê? À presença de realimentação no sistema. Se vocês lembrarem lá, a hora que eu peguei a primeira vez ali a equação e falei, olha, a gente dá para representar ela através desse sistema e mostrei para vocês, existia uma realimentação ali naquele sistema. O que o sistema mostrava? Que eu pegava uma parte da saída e retornava para compor novamente a entrada. Então, quando eu tenho realimentação no sistema, né, vai ocorrer, né, esse tipo de comportamento. Eu vou ter sistemas do tipo IR, tá? Se esses sistemas forem lineares e invariantes no tempo. Né? Bom, vamos falar do outro tipo de sistema que aparece, né, e que eu consigo descrever através dessas equações, que são os sistemas FIR. Tá? Ou FIR vem de Finite Impulse Response. Né? Então, o que vai ocorrer aqui? Quando N é igual a 0, naquela expressão que a gente acabou de ver, aquela expressão geral, então eu vou ter que o sistema ele vai depender somente dos valores de entrada. Tá? E, como M é finito, né, eu vou ter uma resposta finita para esse sistema. Ou seja, eu não tenho realimentações. Então eu posso escrever o meu Y de N agora como sendo simplesmente somatória, né, de K igual a 0 até M, né, de BK x de N menos K. Se eu fizer agora x de N igual ao impulso, lembra, quando eu faço x a entrada igual ao impulso, eu tenho o meu Y de N é a própria resposta ao impulso. Né? Então, H de N vai ser o quê? B0, né, delta de N mais B1, delta de N menos 1, até um impulso em N menos M. Ou seja, esse sistema aqui, a resposta ao impulso dele vai ter duração o quê? M mais 1. Ou seja, ela é finita. Né? Eu aplico um impulso, né, aquele sistema ele responde ao impulso, mas depois de M mais 1, a resposta é igual a 0. Então, ela não continua indefinidamente, como no caso dos sistemas IR. Tá? Então, como a resposta ela é finita, isso implica, né, que esses sistemas, né, considerando, né, que esses coeficientes são todos finitos, são sempre sistemas estáveis. Né? Porque o que eu vou ter aqui? Eu vou ter sempre que a condição de estabilidade é atendida. Né? Ou seja, o somatório de menos infinito a mais infinito do módulo de H de N, né, vai ser menor do que infinito. Tá? Que a gente consegue ver facilmente por aqui. Né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em um exemplo de um sistema FIR. Tá? Então, que nem a gente viu, eles podem ser expressos de uma forma geral, né, através dessa expressão. Então, imagina aqui, ó, isso seria um sistema FIR. Né? A gente percebe que não existe nenhuma realimentação, não existe nada saindo aqui da minha saída e retornando. Né? Só o que chega na minha saída, né, são contribuições da própria entrada ou versões atrasadas daquela entrada. Tá? Então, se a gente olhar agora aqui para esse sistema, deixa eu só apagar aqui para não confundir a gente. Então, se a gente olhar agora aqui para esse sistema, facilmente a gente consegue determinar qual que é a equação de diferenças que descreve ele. Né? O que eu tenho aqui? Ó, y de n vai ser igual a quem? Eu tenho x de n multiplicado por 0,2 aqui. Né? Então, vai ser igual a x de n vezes 0,2. Aqui eu estou atrasando, eu tenho um atraso de uma unidade, então do lado de cá o que eu tenho? Eu tenho x de n aqui eu vou ter x de n menos 1. Então eu tenho agora x de n menos 1 vezes 0,6. Então está aqui, descrevi esse sistema aqui através de uma equação à diferença. Bom, vamos dar uma olhadinha. No caso do sistema IR, né, o que a gente viu? Ele vai ser IR
quando eu tiver estrutura de realimentação, né, ou feedback, né, às vezes a gente chama de feedback isso. Tá? Ou seja, lá do ponto de vista da expressão da minha IDLCC, quando n for maior do que zero. Tá? Dessa expressão aqui, então quando eu tenho n maior do que zero, quer dizer que eu tenho o quê? Contribuições, né, de valores passados da minha saída sendo utilizados, né, de forma realimentada para compor as novas entradas. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de um sistema IR, e aqui a gente percebe, ó, olha aqui a realimentação, ó, eu pegando uma parte da minha saída e retornando para compor, né, uma nova entrada. Então, se a gente olhar aqui também por inspeção, facilmente, deixa eu só apagar aqui que ficou em cima da expressão, a gente percebe aqui quem que é y de n. Y de n vai ser igual, eu tenho aqui esse caminho, ó, que é x de n vezes 0,2, está aqui, ó. Depois aqui eu tenho esse caminho, lembra que eu estou passando por um atraso aqui. Então agora eu vou ter 0,6 vezes x de n menos 1. E eu tenho esse caminho aqui, ó, retornando da própria saída. Né? Que vai ser o quê? Eu estou atrasando, então é y de n menos 1 vezes 0,4. Tá? Então o que vai acontecer? Se eu aplicasse um impulso na entrada, o que eu observaria, né, a cada novo n aqui na saída? Né? Eu apliquei um impulso na entrada, então primeiro eu vou ter aqui 0,2, depois no próximo instante 0,68, depois 0,272, depois 0,108. Se a gente continuar aqui, esses valores vão sempre caindo, tá? Eles tendem a zero, mas matematicamente eles nunca acabam, né? Porque eu estou sempre realimentando, né, a próxima saída com o último valor da saída, tá? Bom, algumas considerações. Na próxima aula, então, a gente vai falar da transformada Z, né? A transformada Z, quando ela é aplicada, né, uma IDLCC que descreve a relação de entrada e saída aí, né, de um sistema linear, né, invariante no tempo discreto, ela vai permitir aí, né, não só a determinação da resposta ao impulso desse sistema, tá, mas a extração aí de diversas informações, como estabilidade e causalidade desse sistema. Tá? Então, através da transformada Z, né, a gente vai definir, né, a função de sistema, tá, de um determinado sistema, quando eu consigo escrever esse sistema através dessa IDLCC aí, de uma maneira bastante conveniente. Tá? E conforme comentado no roteiro dessa semana, a gente vai ver que, na verdade, a gente até agora tem visto transformada de Fourier, a gente vai ver que a transformada de Fourier, na verdade, é um caso particular da transformada Z. Tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, até lá, pessoal.